Vamos prosseguir nos nossos estudos sobre o diodo, analisando a sua curva característica. A curva característica de qualquer componente eletrônico é um gráfico que vai relacionar a corrente em função da tensão presente nos terminais do componente. Então aqui, é um gráfico que relaciona a corrente em função da tensão. Então no eixo vertical a corrente em amperes, no horizontal a tensão em volts. Para o diodo, quem fornece a curva característica é o fabricante. E o fabricante informa que qualquer par, tensão, corrente que se estabelece sobre o diodo obrigatoriamente tem que estar sobre a curva característica. Então nós temos aqui o gráfico da corrente pela tensão, e aqui onde o cursor vai passar está a curva característica fornecida pelo fabricante. Vejam que ela começa aqui no alto, vai descendo, chega no eixo das tensões, vai praticamente seguindo o eixo das tensões até este ponto aqui onde está escrito VBR e depois desce. No eixo das tensões, quando ele encontra com o eixo das correntes, exatamente aqui onde está o cursor, é o zero das tensões. Portanto, para a direita as tensões ficam positivas. Vamos dizer que o diodo está diretamente polarizado ou na região de polarização direta. Por outro lado, se nós formos para o lado negativo do eixo das tensões, isso significa que houve uma inversão da polaridade aqui, que o mais agora veio para o cátodo e o menos para o anodo. Então o diodo fica reversamente polarizado. Então nós vamos dizer que quando a tensão sobre o diodo está positiva, ou seja, o anodo mais positivo que o cátodo, de 0 até um certo valor VL, não haverá corrente. Acima desse valor VL, a corrente subirá rapidamente, se eu for aumentando a tensão. Este VL é aquela tensão que para o silício vale de 0,6, 0,7 volts e para o germânio 0,2, 0,3, é aquela tensão direta, portanto, com o anodo mais positivo que o cátodo, necessária para que o diodo entre em condução. Portanto, apesar de a tensão estar positiva, mas se não atingir o valor VL, o diodo ainda não estará conduzindo. Então nós podemos dizer que ele está na região de polarização direta, mas ainda não começou a conduzir. Ele vai começar a conduzir quando sobre ele nós tivermos pelo menos a tensão de limiar, por isso VL, ou tensão de condução V-gama. Por outro lado, se nós invertemos a polaridade e fazemos o cátodo mais positivo que o anodo, então estaremos sobre o eixo negativo das tensões. Estamos na região de polarização reversa. Aí vai passar uma pequena corrente do cátodo para o anodo, denominada I0, que ela é formada por portadores minoritários de carga. Essa corrente é muito pequena, para a maior parte das aplicações em eletrônica ela é desprezível. A gente pode dizer mesmo que é 0 amperes. Para o silício, essa corrente é da ordem de nanoamperes. E para o germânio, da ordem de microamperes. Então, são correntes muito pequenas que, para as aplicações do dia a dia da eletrônica, podem ser consideradas nulas. Agora, se nós aumentarmos a tensão reversa com mais no cátodo e menos no anodo, até um certo valor chamado breakdown, VBR é breakdown, significa quebra para baixo, porque o gráfico aqui apresenta uma quebra para baixo, se nós impusermos ao diodo uma tensão reversa maior do que a tensão de breakdown, nós vamos fazer com que comece a aparecer uma corrente reversa do cátodo para o anodo grande. Por quê? Porque se estabelece um campo elétrico muito grande dentro do componente que vai arrancar os elétrons das órbitas dos átomos, formando uma grande corrente reversa que vai, inclusive, danificar o diodo. Então, nós não podemos deixar que o diodo fique com uma tensão reversa maior do que a tensão VBR fornecida pelo fabricante, sob pena de queimarmos o diodo. Então, vamos ver em detalhes cada uma dessas regiões. A primeira região de polarização direta ou de condução é quando o ponto de operação do diodo está aqui onde está o cursor,
nesse pontinho aqui. Isso significa que vai se estabelecer sobre o diodo uma tensão VD e uma corrente ID, conforme está representado aqui do lado. Então o VD é maior do que o VL, sendo o VL a tensão correspondente a essa barrinha pretinha aqui onde eu estou desenhando o cursor. Então, se a tensão VD fica maior do que o VL, o diodo começa a conduzir e vai ter uma certa corrente. Isso é a polarização direta. Uma outra possibilidade na polarização direta é termos o anodo mais positivo que o cátodo, porém o VD ainda não atingiu o VL, então a corrente será 0 amperes. Por exemplo, se for um diodo de silício, o VL é 0,6 volts. Se eu aplicar 0,3 sobre o diodo, ele está diretamente polarizado, com mais no cátodo, menos no anodo, mas ainda não tem corrente. Então, é uma situação em que ele está polarizado diretamente, mas ainda não conduz. Essa condição é que a tensão sobre o diodo tem que ser maior do que 0, mas menor do que o VL, ainda não atingiu o VL. Então, é polarização direta com essa condição que vai dar a corrente 0. Uma outra situação é a polarização reversa. Então, o ponto de operação estaria aqui onde eu estou com o cursor, ou seja, agora na polarização reversa nós fizemos o cátodo mais positivo que o anodo. Percebam que nós estamos na parte negativa do eixo das tensões. Então, se nós tivermos com o ponto de operação aqui, a projeção dele sobre o eixo das tensões vai dar VD. E sobre o eixo das correntes vai dar um pouquinho abaixo do 0 amperes, que é o encontro aqui dos eixos. Então ele vai ser percorrido por uma corrente reversa, por isso que a corrente também é negativa, porque ela sai do cátodo para o anodo, e o valor dela é IO, ou I0. É uma corrente muito pequena, como eu falei, da ordem de nanoamperes, e ela para o silício, e essa corrente dobra a cada aumento de 10 graus Celsius na temperatura. Então, se a temperatura aumenta, essa corrente aumenta. Então, nós temos que garantir que o diodo trabalhe sob uma condição que a temperatura não aumente muito para que a gente possa considerar essa corrente sempre nula. E a última possibilidade é a região de avalanche. Então, é aquela região que eu disse para vocês que o diodo vai trabalhar com uma tensão mais para a esquerda do valor de breakdown, que corresponde a essa barrinha vertical aqui, ó. Então, se ele estiver mais à esquerda, vai ter uma corrente reversa agora de valor grande, que vai queimar o diodo. Então, retornando na nossa curva genérica aqui em cima, quais são as características importantes? A tensão VL, porque se ele estiver diretamente polarizado e estiver com tensão acima de VL, ele conduz, e abaixo de VL ele não conduz. E a tensão de breakdown, se ele estiver reversamente polarizado entre 0 e VBR, então ele praticamente não conduz. Se a gente impõe sobre ele uma tensão reversa maior do que VBR, ele será percorrido por uma grande tensão reversa do cátodo para o anodo e vai queimar. Então, a curva característica, ela que está aqui novamente, eu estou passando o cursor sobre ela, ela tem essas regiões distintas, região de avalanche, região de polarização reversa, região de polarização direta, e define o comportamento do diodo. A gente pode dizer, basicamente, nas aplicações de eletrônica, que um diodo diretamente polarizado, se ele for de silício e estiver conduzindo, sobre ele fica 0,6 volts. Se ele estiver reversamente polarizado, ele pode ser qualquer tensão reversa, ele praticamente não conduz nada, ele tem corrente igual a 0. Aqui eu apresento para vocês as características de um diodo, um N4001, que é um diodo muito comum. Então, quais são as principais características? O VBR, 50 volts. O fabricante fala então que ele aguenta até 50 volts reverso, ele não queima. Se eu tentar colocar mais do que 50 volts reversos sobre ele, então ele vai entrar na região de avalanche e vai queimar. A corrente direta é no máximo 1 ampere. Então, isso aqui tem implicações. Porque se aqui, neste gráfico aqui, eu for aumentando muito a tensão VD, esse ponto vai subindo e a corrente correspondente fica cada vez mais alta. Então, eu não posso aumentar indefinidamente a tensão VD direta, porque eu posso submeter o diodo a uma corrente muito grande, por exemplo, maior do que 1 ampere, e aí eu queimo o diodo. Esses diodos, eles aguentam picos de corrente por pequenos intervalos de tempo.
Então esse diodo 1N4001 ele aguenta até 30 amperes, desde que seja por um tempo muito curtinho, 8,3 milissegundos. 8,3 milissegundos, se vocês assistiram a nossa videoaula primeira de potências de 10, vocês logo vão perceber que 8,3 milissegundos é igual a 0,0083 segundos, ou seja, um quase nada, né? Então, por um período muito pequeno de tempo, ele aguenta 30 amperes. Se eu polarizo ele reversamente à temperatura ambiente, ele vai ser percorrido por uma corrente de 50 microamperes, ou 50 vezes 10 na menos 6 amperes. Então é uma corrente muito pequenininha que a gente também pode desprezar. E dependendo da fornada de fabricação, ele pode ter 0,6, 0,7 como tensão de limiar. O fabricante do 1N4001 está dizendo que a tensão de limiar pode chegar até o V gama máximo, até 1,1 volt, mas é incomum. O normal é que seja, se for um diodo de silício, 0,607. O problema é o seguinte: quando a gente liga o diodo em um circuitinho, qual é o valor da tensão e da corrente que vai ficar sobre ele? Qual é a corrente que vai passar por dentro dele? Qual é a tensão que vai ficar sobre ele? Para a gente descobrir isso, tem um método chamado método da reta de carga. O método da reta de carga consiste em a gente desenhar uma reta que representa os pares de tensão e corrente que o circuito põe sobre o diodo. E nós temos os pares de tensão e corrente que o fabricante fala que o diodo pode assumir. Ora, se a gente desenha o gráfico da reta de carga em cima do gráfico fornecido pelo fabricante da curva característica, o ponto de encontro desses dois gráficos vai dar o par de tensão e corrente que se estabelece sobre o diodo. Então imagine que nós tenhamos esse circuito aqui, um circuito em série, ó, fonte de tensão, uma resistência e um diodo. Vejam que o menos da fonte está no catodo, portanto esse diodo tem o ponto mais negativo no catodo, então ele está diretamente polarizado. Então a fonte vai jogar uma corrente para fora de si pelo mais, essa corrente vai passar pela resistência e vai entrar no anodo e vai passar para o catodo e vai ficar circulando aqui exatamente como o cursor está mostrando. Quando isso acontece, evidentemente que essa corrente tem um valor em amperes e aqui vai se estabelecer uma tensão em volts. Se o diodo for de silício, essa tensão é mais ou menos 0,6 volts. Mas quanto que é de fato? Então, se eu quiser descobrir o valor exato dessa tensão e o valor dessa corrente, tem um método da reta de carga. Primeiro a gente faz a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha e obtém essa equação aqui em função da corrente e da tensão no diodo. Depois a gente encontra onde que essa reta aqui cruza o eixo ID e VD. E nós vamos ver que essa reta vai cruzar o eixo ID no valor V sobre R e o eixo VD no valor V. Então, basta eu pegar o valor de tensão da fonte e dividir pelo valor da resistência, eu tenho o ponto onde a reta cruza o eixo I. Pego o valor da fonte, eu tenho o ponto onde a reta cruza o eixo V. Aí eu uno esses dois pontos com uma régua, eu tenho a reta de carga. Pois bem, se eu fizer isto, eu vou obter um gráfico assim, ó, ID por VD, um gráfico assim. Onde esse ponto aqui é V sobre R e esse ponto aqui é V, tensão da fonte dividido pela resistência. Aí uno esses dois pontos. Por outro lado, o fabricante forneceu esse gráfico aqui, que é o gráfico da curva característica do diodo diretamente polarizado. Se eu agora uno esses dois gráficos, então eu tenho sobre o gráfico fornecido pelo fabricante a reta de carga. O ponto de encontro da curva fornecida pelo fabricante com a reta de carga é chamado de ponto de operação ou ponto quiescente. A projeção desse ponto sobre o eixo V vai dar o valor de tensão que se estabelece sobre o diodo. A projeção desse ponto sobre o eixo I vai dar a corrente que percorre o diodo. Então esse é o chamado método da reta de carga para descobrir os valores de VD e de ID que se estabelecem sobre o diodo. Então está aqui. A projeção do ponto quiescente sobre o eixo V vai dar a tensão que fica sobre o diodo. A projeção do ponto quiescente sobre o eixo I vai dar o valor da corrente que se estabelece sobre o diodo. Ora,
Se nós conhecemos a tensão que fica sobre o diodo e a corrente que percorre o diodo, a gente sabe que a potência é V vezes I. Então, se eu multiplicar a tensão que ficou sobre o diodo pela corrente no diodo, eu vou ter a potência que o diodo vai dissipar. Então, a gente sabe que a tensão sobre o diodo é aproximadamente o V gama. Então, eu também posso escrever essa equação como sendo V gama vezes a corrente no diodo. Se for um diodo de silício, 0,6 vezes a corrente no diodo. Então, aqui nós temos um exemplo que nós vamos resolver agora em seguida para vocês fixarem esse conceito de como que a gente encontra o ponto de operação sobre um diodo. O exemplo pede o seguinte: dado o circuito e a curva característica do diodo utilizado, determine o ponto de operação IDVD, a potência dissipada pelo diodo. O novo ponto de operação se o circuito for trocado ou se o resistor for trocado por um de 1400 ohms. Ou seja, aqui nós temos um circuito em série alimentado por uma fonte de 3,5 volts conectada a um resistor de 500 ohms e um diodo logo após o resistor. Vejam que o diodo está diretamente polarizado, porque o menos da fonte está no menos do catodo, portanto o ponto mais negativo do circuito está no catodo, que caracteriza a polarização direta. E nós queremos encontrar o par VD/ID. O fabricante forneceu a curva característica. Veja, é uma curva que sobe, é polarização direta, VD por ID em miliamperes. Para nós encontrarmos o ponto de operação do diodo, par VD/ID, nessa situação, é necessário obter a reta de carga a partir do circuito, traçar a reta de carga sobre o gráfico e encontrar o ponto. Então, na letra A, a primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar a reta de carga. Reta de carga. Sendo que essa reta, nós vimos na teoria, que cruza o eixo ID em ID igual a V sobre R. Portanto, 3,5 sobre 500. E que nós vimos, então, que se nós fizermos na máquina, vai dar 7 miliamperes. Então, vejam, o eixo ID está aqui, já está graduado em miliamperes, e nós encontramos 7 miliamperes. Portanto, o ponto em que a reta de carga vai cruzar o eixo ID é este aqui. A reta de carga, por outro lado, cruza o eixo VD em VD igual a V, que é o próprio valor da fonte, 3,5 volts. Portanto, o eixo V está graduado em volts e a reta cruza em 3,5. Então, aqui nós temos meio 1, e meio 2, e meio 3, e meio é o próximo risquinho. Então, vamos estimar onde ele está, mais ou menos aqui, e aqui é onde a reta cruza o eixo. Encontrar a reta é unir os dois pontos com uma régua. Então, vamos lá. Pronto, aqui está a reta de carga da letra A. E o ponto de operação é este ponto aqui. A projeção deste ponto sobre os eixos vai dar o valor de VD e ID que se estabelecem sobre o diodo. Então, aqui nós temos, por exemplo, o VD, que eu vou adicionar a letra Q para caracterizar que é do ponto quiescente, que é mais ou menos, vejam, meio 1 e meio, meio 1 e meio. Então está entre 1 e 1,5, é mais ou menos em 1,25, 1,25 volts. Então na letra A, para o resistor de 500 ohms, a tensão que fica sobre o diodo é 1,25 volts. E a corrente? Bom, aí nós temos que encontrar a projeção do ponto sobre o eixo vertical. Cai mais ou menos aqui, ó. Então vamos chamar este ponto aqui de ID relativo ao ponto Q, ID quiescente. Vejam,
1, 2, 3, 4, 5. Então está acima de 4,5. Vamos supor que seja 4,6. 4,6 o quê? Miliamperes. Então, para a letra A. Encontrado o ponto quiescente, ou seja, a corrente que vai passar pelo diodo, 4,6 miliamperes, e a tensão que se estabelece sobre o diodo, 1,25 volts, na letra B pede para calcular a potência dissipada pelo diodo. A potência dissipada pelo diodo é a tensão sobre o diodo, nesse caso VD quiescente, vezes a corrente que percorre o diodo ID quiescente. Portanto, 1,25 volts vezes 4,6 vezes 10 na menos 3. Então, a potência que esse diodo vai dissipar, se nós fizermos a continha, vai dar 5,75 vezes 10 na menos 3, que é 5,75 mili, porque 10 na menos 3 é mili, e unidade de potência watts. Então, este diodo, conectado a uma resistência de 500 ohms, com uma fonte de tensão de 3,5 volts, ficará submetido a uma tensão de 1,25 volts, percorrido por uma corrente de 4,6 miliamperes e dissipará uma potência de 5,75 miliwatts. Finalmente, na letra C, o ponto de operação se o resistor for trocado por um de 1.400 ohms. Então, na letra C, agora o resistor não é mais 500, o resistor será 1.400 ohms. O que modifica nisso tudo? O único lugar que o resistor está é aqui. Então, vai modificar na reta de carga, que a reta de carga cruza ID em ID igual a sobre R, portanto, 3,5 sobre agora 1.400. O que vai resultar em uma corrente de 2,5 miliamperes. Vejam que onde ela cruza o eixo V, continua igual, é 3,5. Então, ela vai cruzar, a reta de carga cruza o eixo I em 2,5, 1, 2, 3. Então, 2,5 é aqui na metade, ó. E o eixo V, ela cruza no mesmo os 3,5 que tinha antes. Então, basta agora unir aqui. Aqui nós temos a reta de carga para o resistor de 1.400. Então, aqui nós podemos escrever assim, reta de carga da letra A com R igual a 500 ohms. Aqui a reta de carga da letra B com R igual a 1.400 ohms. Isso vai fazer o quê? Com que o novo ponto de operação agora seja este ponto aqui, onde a nova reta de carga encontra a curva característica. E se eu fizer aqui, então, puxar para cá uma projeção sobre o eixo, eu vou encontrar agora que o VD quiescente vai ser 1 volt na letra C. E o ID quiescente vai ser aproximadamente, vejam, é quase 2. Vamos colocar assim 1,9 miliamperes. Na letra C. Então, na letra C, a gente pode dizer que o VD quiescente é igual a 1 volt e o ID quiescente é igual a 1,9 miliamperes. E na letra A, então, nós vamos ter o VD quiescente igual a 1,25 volts com ID quiescente igual a 4,6 miliamperes. Vejam, o fato de nós trocarmos o resistor de 500 ohms para um de 1.400 faz com que a tensão saia no diodo de 1,25 para 1. Então, não há uma grande diferença na tensão, porque o ponto quiescente saiu daqui para cá e a projeção praticamente ficou no mesmo lugar. Porém, no valor da corrente há uma grande variação.
A corrente com 500 ohms estava aqui, quando o ponto cai aqui para baixo, a corrente vem a ser essa. Em eletricidade e eletrônica, a gente vai trabalhar com vários tipos de tensão. A tensão alternada, a tensão contínua e variável, a tensão contínua e constante. Então é necessário, nesse ponto do curso, que a gente esclareça melhor o que é tudo isso. Então a tensão alternada é aquela que, com o passar do tempo, vai alternar a sua polaridade, ou seja, onde antes estava positivo, passa a ser o negativo, e onde antes era o negativo, passa a ser o positivo, e depois essa situação se inverte. Então, com o passar do tempo, os polos vão trocando de lugar, onde era mais fica menos, onde era menos fica mais. Como que é gerada essa tensão? Então aqui um gráfico muito simples, né? Normalmente uma usina de energia elétrica é um ímã giratório. Então aqui esse ímã vai ficar girando. À medida que ele gira, ele vai induzir tensão em uma bobina próxima a ele. E essa tensão que vai aparecer aqui entre os pontos A e B nos terminais da bobina vai ser ora com o mais embaixo e o menos em cima, e ora com o menos em cima e o mais embaixo. Quando o polo norte se aproxima de A, o mais fica em cima. Quando o polo sul se aproxima de A, o menos fica em cima. Se nós colocarmos um osciloscópio entre A e B para ver que tipo de sinal que aparece aqui, vai aparecer uma tensão alternada senoidal. Então vejam, com o passar do tempo, a tensão sai de zero, vai até um valor máximo chamado V de pico e volta para zero. Isso corresponde ao polo norte se aproximando e se afastando da bobina. Depois, essa tensão vai ficando negativa até menos V de pico e volta para zero. Isso significa que o polo sul está se aproximando e depois se afastando da bobina. Quando o ímã está na horizontal em relação à bobina, nós temos 0 volts nos terminais da bobina. Então, se nós formos agora fazer uma analogia deste gráfico aqui, com a tomadinha de energia na casa da gente, todas as vezes que o sinal de tensão fica acima do zero, eu tenho mais em cima e menos embaixo. Todas as vezes que o sinal de tensão fica abaixo do zero, então eu tenho a situação inversa, o mais embaixo e o menos em cima. À medida que o ímã vai girando, isso vai se repetindo. Então, aqui eu tenho um ciclo completo do ímã, ele completa uma volta, faz esse desenho aqui. Então, durante a metade dessa volta o mais está em cima, durante a outra metade o mais está embaixo. Se esse ímã girar 60 vezes por segundo, eu vou ter 60 desenhos desses aqui em um segundo. Então a gente fala que a frequência é 60 Hz, ou 60 ciclos por segundo. E aí, quais são as características desse sinal? Primeiro característica é o V de pico, é o maior valor que a tensão tem. Qual é a segunda característica? É o V de pico a pico. Então, é o maior valor menos o menor. Então, se eu faço o V máximo menos o V mínimo, eu vou ter 2 V de pico. Por quê? Porque V de pico menos o menos V de pico vai dar 2 V de pico. Outra característica é o valor eficaz. Por que essa tensão aqui, ó, que é a tensão que está na tomada da casa da gente, se ela está oscilando em torno do zero para cima e para cima e para baixo, e tudo que acontece para cima do zero também acontece para baixo, então era de se esperar que a tensão na tomada é 0 volts, mas a gente fala que é 110, 220, né? Como é que é isso, né? É assim, apesar dessa tensão oscilar em torno do zero, ela fornece energia para alguma coisa que a gente ligar na tomada. E essa energia, de fato, é acionada por uma tensão chamada de tensão eficaz. E como é que eu calculo a tensão eficaz para uma senoide? Que aquilo ali é um gráfico de um seno. É o valor de pico pela raiz de 2. Então eu pego o valor de pico dividido pela raiz de 2, eu tenho o valor eficaz. E aí então, por exemplo, é o 220, né? E o valor médio, como que é o valor médio? Vocês sabem fazer a média, né? A média entre duas provas, vocês somam as duas e dividem por 2. O valor médio é o mesmo princípio aqui. Eu pego o valor máximo mais o valor mínimo e divido por 2. Ora, se nesse nosso gráfico aqui, o valor máximo é mais V de pico e o valor mínimo é menos V de pico, então eu pego mais V de pico mais o menos V de pico vai dar zero. Por exemplo, se aqui for 5 e aqui menos 5, então 5 mais o menos 5 vai dar zero. Então o valor médio é zero. De forma que a tensão alternada
na tomada da casa da gente tem 0 volts médios. Mas mesmo assim ela entrega energia para algum equipamento ligado na tomada. Isso a gente fala que ela realiza trabalho para algum equipamento ligado na tomada, porque quem realiza o trabalho, quem entrega energia, de fato não é o valor médio, é o valor eficaz. E os multímetros medem na tomada o valor eficaz, porque se os multímetros medissem o valor médio, ia aparecer 0 no display. Tudo bem? Então pronto. O período e a frequência é aquilo que eu falei para vocês agora. Aqui nós temos um gráfico de uma tensão alternada com o eixo horizontal em segundos. Aqui está 0 segundos, aqui está 1 segundo. Então, quantos ciclos ele faz em 1 segundo? 1, 2. Então, eu falo que a frequência é 2 Hz, porque a cada segundo ela faz 2 desenhos. E quanto tempo que demora um ciclo? Vem daqui e acaba aqui, exatamente na metade entre 0 e 1. Portanto, um ciclo dura meio segundo. A duração de um ciclo é chamado período. A gente claramente enxerga que 1 dividido por 2 dá meio. Portanto, a frequência é 1 sobre o período. Certo? Então, tá bom. Então, agora vamos fazer esse exemplo para que vocês também se habituem aí, se acostumem com as características de uma tensão alternada. Neste exemplo, pede-se o seguinte: dado o gráfico abaixo, determine o maior número possível de características da tensão representada. Então, nós temos aqui uma tensão senoidal, alternada, porque ela vai daqui até mais 155, daqui até menos 155, então aqui no meio só pode ser o 0. E ela tem um ciclo que começa em 0 e acaba em 17, mais um ciclo que vai até 34, o quê? Milissegundos. Então, quais são as características de uma tensão que nós vimos na teoria? É o seu V de pico, o seu V de pico a pico, o seu V eficaz, o seu V médio, o período e a frequência. Então, vamos calcular um a um segundo as fórmulas que estão na teoria. O V de pico é o V máximo. O V máximo é o maior valor. Nesse gráfico, qual é o maior valor? 155 volts. O V de pico a pico é a distância entre o valor máximo e o valor mínimo, ou seja, valor V máximo menos V mínimo. Então, o V máximo é 155, menos o V mínimo, que é menos 155. Menos com menos fica mais, 155 mais 155 vai dar 310 volts. Então, a tensão de pico a pico desta senoide é 310 volts. A tensão eficaz é o V de pico pela raiz de 2. Nós já calculamos isso para a senoide. Então, nós já calculamos o V de pico, é 155. Então, basta que nós substituirmos 155 pela raiz de 2. Se nós fizermos a continha, vamos ver que isso é aproximadamente 110 volts. Que é a energia que nós temos em casa quando a nossa casa tem 110 volts. Então, de fato, naquela situação, nós temos alguns instantes que nós temos 155 volts ali. Né? Nesse instante aqui, corresponde a 155, ou nesse instante a menos 155. E o V médio? O V médio é o V máximo mais o V mínimo. Tinha um errinho aqui na fórmula inicial, é mais o V máximo mais o V mínimo sobre 2. Aqui o cálculo da média é como a média de duas provas. Como é que vocês calculam a média de duas provas? Vocês somam as duas provas e dividem por 2. Portanto, o V médio, quem é o V máximo? 155. Mais, quem é o V mínimo? Menos 155 sobre 2. Mas com menos fica menos. 155 menos 155 é 0. 0 dividido por 2, se eu tenho 0 balas para dar para duas crianças, cada criança vai receber 0. Então, o V médio é 0 volts. O período. O período é o tempo necessário para completar um desenho na onda. Então, a onda começa a crescer aqui, sobe, desce e volta a crescer aqui. Então, esse tempo é 17 milissegundos. Eu posso até anotar aqui, ó. Esse aqui é um período, ó. Então, 17 o quê? Milissegundos, como está no eixo. Esse é o período.
E a frequência, então, é 1 sobre 17 mili. 1 sobre 17 vezes 10 na menos 3. Isso aqui vai dar 58,8 Hz. Fazendo um arredondamento muito grosseiro, a gente pode dizer que isso aí é a nossa frequência de 60 Hz da tomada de energia. Então essas são as características de uma tensão alternada. Vejam que o valor médio é 0, mas o valor eficaz é sempre 10. E como eu falei lá na teoria, o que realmente entrega energia para o equipamento, o que realiza trabalho sobre o equipamento é o valor eficaz. Então a gente pode às vezes pensar assim, pô, se o valor médio é 0, eu ligo alguma coisa na tomada, não vai acontecer nada com essa coisa. Mas a realidade mostra que é diferente. Se eu ligar um ventilador na tomada, ele vai funcionar. A tensão média sobre o ventilador é 0, mas a eficaz é 110. Isso comprova que quem realmente realiza trabalho sobre um dispositivo ligado na tomada é o valor eficaz. Um outro tipo de tensão é a tensão contínua e constante. É aquela tensão que nunca muda a polaridade, por isso ela é dita contínua, e nunca muda o valor, por isso é dita constante. Então, uma tensão contínua e constante é, por exemplo, nos polos de uma bateria. O mais sempre é no mesmo ponto, o menos sempre é no mesmo ponto, e a bateria sempre tem 12 volts. Então, o mais e o menos nunca trocam de lugar, portanto não é uma tensão alternada, é uma tensão contínua. E o valor dessa tensão é sempre 12, então ela também é constante. Então o gráfico de uma tensão contínua e constante pode ser este aqui. À medida que o tempo passa, o valor da tensão fica sempre o mesmo. Ó. Então o V médio é igual a tensão DC, ou tensão contínua e constante. Se isso aqui fosse uma bateria, esse valor é 12 volts. Então, com o passar do tempo, fica sempre em 12 volts. Existem também as tensões contínuas e variáveis. O que é uma tensão contínua e variável? É uma tensão que nunca alterna a polaridade, mas ela está variando. Por exemplo, o mais está sempre num ponto A e o menos sempre num ponto B. Mas em algum momento ela vale 5, depois ela vale 4, depois ela vale 3, depois ela volta a valer 4, depois ela vale 6, depois ela volta a valer 5. Então ela está variando com o passar do tempo, mas ela nunca alterna a polaridade. Então, se nós fôssemos ver um gráfico desse tipo de tensão que é contínua, porque não alterna a polaridade, mas é variável, porque o seu valor varia, seria um gráfico como esse que está aqui, ó. Então, vejam, o zero está aqui embaixo e toda a variação da tensão está acima do zero. Se toda a variação está acima do zero, significa que não houve alternância de polaridade. Mas com o passar do tempo, ela está variando entre V médio até V médio mais V de pico, até V médio menos V de pico. Então, ela fica variando entre esses dois limites aqui, mas toda acima do zero. Eu posso decompor esse tipo de tensão acima numa tensão alternada com valor médio zero, mais uma tensão contínua e constante com valor médio igual a V médio. Vejam, se eu somar este gráfico com este, eu obtenho esse aqui de baixo, que é igual ao gráfico que nós acabamos de ver. Então, esse gráfico aqui de baixo é uma tensão contínua, porém variável, porque ela está toda acima do zero, mas ela está variando. E eu posso decompor, então, ela numa contínua e constante de valor V médio, que é o gráfico de baixo, mais uma alternada, que é somente a parte variável dessa de baixo. Então, toda tensão contínua e variável pode ser decomposta em duas. Uma parte só alternada e uma parte contínua e constante. Como é que eu sei que essa parte é alternada? Porque o sinal está indo acima e abaixo de zero. Como é que eu sei que essa aqui é contínua? Porque todo o sinal está acima de zero. Como é que eu sei que ela é constante? Porque ela não está variando com o passar do tempo, ela é uma reta horizontal. Como é que eu sei que essa aqui é contínua? Porque ela está toda acima do zero. Como é que eu posso afirmar que ela é variável? Porque apesar dela estar toda acima do zero e não haver alternância na posição do mais e do menos, ela está variando o seu valor entre um valor mínimo e um valor máximo. Poderia, por exemplo, ser 7 e 10. Então ela fica variando entre 7 e 10. Mas sempre com o mais em cima e o menos embaixo, por exemplo.